O relato de hoje, galera, é aquele tema que vocês adoram, sobre fazendas assombradas. O relato não tem título, mas quando o vídeo sair, o título vai estar aí na descrição do relato. Eu não sei se é uma moça ou um moço que conta o relato. Bom, não sei, eu acho que é um cara. Vamos lá, vamos começar o relato. Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Bem, eu esqueci o nome da cidade. Ele e a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume. Só que desta vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou apenas em ficar somente na piscina e andar de cavalo, pois eu queria sair e explorar a fazenda inteira. E depois de um tempo, enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, eu não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. E quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." E quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu esperava. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. E quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas não era tão pequena. A porta estava destrancada e estava simplesmente encostada. E não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda, pois eu estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com vista bonita ou até mesmo alguma caverna. Mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue, mas poderiam ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala, a de jantar, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos, e da sala de jantar dava para ir para a cozinha, e de lá para fora da casa novamente pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal e nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. E então fomos ver o quarto quarto, o maior de todos. E quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto havia um armário e nós fomos ver o que havia dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então, eu ouvi um som de passos e risadas de criança vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. E os passos chegaram perto e pararam na frente da porta, mas não apareceu ninguém. Então eu olhei assustada para ele e saí correndo, e ele veio atrás de mim. E enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Eu só via as nossas pegadas na poeira e a de mais ninguém, apesar de ter ouvido os passos e aquelas risadinhas. E lá fora, na luz do sol,
ficamos mais calmos. Eu olhei para o meu primo e já ia perguntar o que será que havia acontecido. E foi quando ele começou a gritar do nada. E a única coisa que ele falava era que estava doendo. Eu olhei no braço dele e ali começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo empolado e vermelho também. Então eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. E antes de sairmos correndo, eu dei uma última olhada para a velha casa e ali eu vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada na forma de uma pessoa. Aquela fumaça assumia a aparência de um homem magro e muito esguio. Mas depois disso eu agarrei a mão do meu primo e corri mais ainda. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela o levou no hospital, deram alguns remédios para ele e uma injeção antialérgica. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom novamente. E nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga. E que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo entrado na casa várias vezes. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior. Falamos dos passos e das risadinhas que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que poderia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era comum de acontecer por lá. Então, ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. E como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu fomos juntos com ele. E quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum. E nem nenhuma mancha de tinta ou sangue, ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém. E nem sinal de que alguém além do Alex e de mim tenha estado lá dentro. Bem, nós fomos embora de lá. E nem o Alex e nem eu voltamos lá novamente. Porém, eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha o formato de uma pessoa. E também nem a alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora, como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Bem, isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos, e principalmente antigos, pode ser perigoso, além de ter surpresas desagradáveis e inimagináveis. Boa noite. Bem, galera, este foi o relato de hoje. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o seu like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. O link do grupo do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Lá tem vários canais parceiros de terror, além do Elite Oculta. Tem o Você Acredita, tem o Relatos da Meia-Noite, não, Relatos da Meia-Noite não. Tem o... Então vamos para o relato de hoje. A Casa no Limbo. O relato que eu vou contar aconteceu no ano de 1995, quando eu estava frequentando uma faculdade em São Paulo. Eu estava entrando no segundo semestre do último ano. Em um final de semana, eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe. Ela morava em uma cidade que fica a 3h30 de São Paulo. Eu, toda confortável no carro, ouvindo a música que o rádio tocava. E bem, já estava dirigindo quase que meia hora, quando vi uma placa pendurada em um poste que estava escrito Chácara à venda.
e embaixo tinha uma flecha apontando para uma estradinha de terra isolada e empoeirada do lado da rodovia. Eu pensei em dar uma olhada, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade e sempre gostei de morar em chácaras, pois eu morava em uma quando morava com os meus pais. Então, parei o carro, dei a ré e fui para a estradinha de terra. E depois de uns 15 minutos nela, a casa apareceu lá na frente. Era uma casa branca de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente. Impressionada com a beleza da casa, eu não notei o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele. Eu parei na frente da casa, peguei a minha câmera fotográfica, porque eu tinha levado para tirar umas fotos da minha família. E então, a usei para tirar umas fotos da casa e mostrar para a minha mãe, para ver o que ela achava do que poderia ser a minha futura casa. A casa tinha uma pequena cerca de madeira, com um pouco mais de 1,5 metro de altura e um portãozinho de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores e tinha uma mesa de madeira nela. Eu fiquei no portão e toquei a campainha. Um pouco depois, a porta da frente abriu e uma mulher já de idade avançada, vestindo uma calça preta e uma blusa marrom, veio ao meu encontro. Ela era baixinha, um pouco gorducha, e tinha a cabeça coberta de cabelos grisalhos. Ela falou um bom dia, todo simpático e com um sorriso que ia de orelha até orelha, como se já me conhecesse. Eu tirei fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. E depois de ter visto a casa toda, eu voltei para o meu carro e segui o meu caminho. E enquanto eu voltava para a rodovia, uma sensação de felicidade e contentamento se apossou de mim. E eu pensei comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos a um preço que eu podia pagar. Uma semana depois, já de volta para São Paulo, eu fui em uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filmes. Peguei as fotos e voltei para a minha casa. E então liguei para a minha mãe para falar que no final de semana eu ia lá novamente para mostrar as fotos da casa. E enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei na sala para ver as fotos. Eu peguei aquele envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito. O telefone que eu segurava com a cabeça e o meu ombro logo caiu no chão, junto com as fotos. Eu pulei para trás, passando por cima do sofá, e parei atrás dele olhando as fotos no chão. Eu estava chocada e não acreditava no que estava vendo. Então, eu me toquei que a minha mãe ainda estava no telefone e deveria estar assustada. Eu peguei o telefone e ela estava falando. Alô, filha, você está bem? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela esperar um pouco. E depois de um tempo em choque e um pouco confusa, eu juntei coragem e abaixei até o chão para examinar melhor as fotos. Bem, não eram as fotos da casa que eu tinha visto, mas sim de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os quartos estavam negros feito carvão, as paredes completamente chamuscadas e somente o resto das estruturas do que algum dia já havia sido alguns móveis. Parecia que a casa tinha sido devorada pelo fogo. O choque e a confusão logo se transformaram em medo. Eu pensei que eu poderia ter pegado as fotos de outra pessoa. Mas as fotos que eu não tirei da casa estavam lá, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos.
e aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei. Simplesmente queimei todas, sem um segundo de pensamento de reflexão. No final de semana, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. E fui pela mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui devagar na rodovia procurando a placa de chácara à venda. E a estrada empoeirada e isolada. E para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço da rodovia e não achava a estrada que eu tinha pego antes. E desde aquele dia eu não sou mais a mesma. E se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, é capaz de eu acreditar. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu. E que eu não vi a casa e nem as fotos, e que eu imaginei tudo. Bem, mas ele estava errado, pois as fotos comprovavam a veracidade... De novo? Pois as fotos comprovavam a veracidade da minha história. Pena que eu as queimei. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Bem, eu já tive vários sonhos com aquela casa. Porém, no meu sonho, ela está completamente igual nas fotos. E as pessoas que estão na casa usam roupas velhas e têm os olhos negros. E quando me notam ali, todos ficam irritados com a minha presença e começam a gritar para que eu vá embora. Bem, este é o meu relato. Boa noite. O que dá a entender aqui, galera, é que na verdade, né, ela não estava no limbo. Aqui, pelo que dá a entender, é que ela estava na famosa Sete Além. Mas o interessante aqui é que quando ela viu a casa estava nova, né? Ou talvez seja uma dimensão paralela com Sete Além, eu não sei. No canal aqui já saiu muitos relatos sobre Sete Além. Mas a última descrição que ela dá aqui das pessoas com roupas velhas e os olhos negros é exatamente o tipo de pessoa que vive em Sete Além. Então vamos lá. Estou aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo em uma semana de quaresma. Eu e a minha família estávamos passeando de carro. Bem, nós morávamos na cidade de Barra do Corda e fomos andar de carro e decidimos ir até Presidente Dutra. Fomos visitar um amigo meu e da minha esposa. Bem, foi uma longa viagem. E quando eu e a minha família estávamos chegando na estrada que levava até a cidade de Presidente Dutra, eu e os demais ficamos aterrorizados com o que vimos. Bem, todos nós vimos uma criatura muito parecida com um cachorro pastor alemão misturado com um pitbull. E quando a criatura nos viu, aquilo começou a correr atrás do carro. Mas com muita sorte, eu consegui escapar. E depois de alguns minutos, nós vimos também outra criatura, porém, essa era muito magra e bem alta. Ele também correu atrás do meu carro, e eu fiquei com muito medo. Os meus filhos começaram a chorar, e a minha esposa disse que era melhor a gente voltar para casa. Porém, eu decidi que íamos continuar com a viagem. Bem, chegando na casa do meu amigo, ele nos ofereceu café. Porém, já estava muito tarde e eu não aceitei. Eu contei a ele tudo o que aconteceu enquanto íamos até a casa dele. E ele disse que aquela estrada, em noite de lua cheia, ficava amaldiçoada. E disse também que uma moça havia morrido de acidente bem naquele lugar. Bem, eu não gostava muito dessas histórias de assombração. Então, rapidamente eu mudei de assunto e depois fomos jogar um dominó. Os meus filhos foram brincar com os filhos do meu amigo. E depois, quando se passou mais ou menos umas 3 horas,
A minha esposa disse que estava muito cansada e queria voltar para casa. Bem, eu chamei os meus filhos e fomos embora. E quando estávamos passando pela mesma estrada, o carro misteriosamente furou o pneu. E quando descemos do carro, vimos a uma longa distância uma mulher de vestido branco. Ela veio caminhando em passos lentos até nós e me pediu carona. Bem, aquela mulher que estava com um sorriso meigo, de repente ela começou a me olhar com muita fúria. Então, gritando, ela disse que estava com fome e muita sede. Bem, eu disse a ela que eu não tinha água e muito menos comida. Ela, com muita fúria, começou a gritar para nós. De novo? Ela, com muita fúria, começou a gritar que iria nos matar. Mas logo do outro lado da estrada passou um caminhão. E assim que o caminhão passou por nós, aquela mulher simplesmente havia desaparecido. Bem, eu, sem entender nada, deixei esse fato pra lá para não assustar os meus filhos. Então, eu e os meus 2 filhos mais velhos empurramos o carro. Bem, percebemos que não havia outra escolha, pois naquela noite tínhamos que dormir na casa do meu amigo. Então, empurramos o carro até a casa dele, pois havíamos andado pouco. E a casa dele estava bem perto. Chegando lá, eu e os meus filhos colocamos o carro na garagem do meu amigo e depois entramos para dentro da casa dele. Conversamos um pouco e depois fomos dormir. A minha esposa disse que estava com medo, pois a casa do meu amigo ficava bem na beira da estrada. Mas como estávamos muito cansados, logo pegamos no sono. E depois de algumas horas, ouvimos alguém bater na porta. Então, ouvimos o meu amigo abrir a porta. E depois só ouvimos alguém cair no chão. Eu e minha família nos escondemos. E então, foi aí que eu vi a mesma mulher que eu havia visto na estrada pedindo comida e água. Ela entrou no quarto e parece que ficou procurando alguém. E como nós estávamos embaixo da cama, só vimos o pé daquela assombração. E depois de mais ou menos 2 minutos, ela ali parada, ela logo saiu e foi embora. Saí debaixo da cama e fui até o meu amigo. Acordei ele e ele me perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ele que era o fantasma da moça que havia morrido. Então, ele me mostrou a foto dela que as pessoas haviam mandado para ele pelo Zap. E foi aí que eu percebi que era a mesma moça. O meu amigo não se lembrava de nada. A única coisa que ele lembra é de ter aberto a porta e em seguida desmaiado. Bem, ele tinha uma bomba de encher pneu de carro. E depois de encher o pneu, eu percebi que daria tempo suficiente até chegar em um posto de gasolina e encontrar uma borracharia. Então, antes de ir embora dali, eu perguntei para ele por que ele não me disse antes que tinha uma bomba de encher pneu. E ele disse que não falou nada porque não gostava de ficar ali sozinho e queria a nossa companhia. Bem, eu peguei a minha família e voltamos para casa naquela madrugada. Boa noite. Bem, galera, vamos para o segundo relato de hoje. Os cães do inferno vieram na quaresma. Olá, eu me chamo Nilson, tenho 20 anos e moro na região norte do país. Eu já tinha me decidido que não falaria disso com mais ninguém. Entretanto, ao dividir a minha experiência com as pessoas, eu penso que provavelmente isso me ajuda a esquecer esse absurdo que ocorreu, fazendo com que um dia talvez eu possa melhorar.
Bem, é uma forma de desabafo. Este relato que vou narrar aconteceu comigo, o meu irmão Charles e o meu amigo Richard, há cerca de 8 anos atrás, quando no final de uma festa íamos para casa no meio da madrugada e nos deparamos com o bizarro. O relógio marcava 3 horas da madrugada. O céu estava nublado e a noite estava muito escura. E foi quando saímos de uma festa de aniversário em direção às nossas casas. Claro, tínhamos bebido demasiadamente, mas por já estarmos acostumados, quase nem fez tanto efeito a bebida. Então saímos e pegamos a pista. E após andarmos por um certo tempo, o Richard então disse: vamos pegar um atalho que conheço. Nós concordamos e em seguida fomos. De repente, em uma certa parte do caminho, notamos um cheiro terrível. Era podre e muito azedo. Subitamente nevoou e não conseguimos ver mais nada. E o meu irmão disse: "Olha, o que é aquilo?" Olhamos e vimos vários cachorros passando de um lado para o outro, como que guardando algo. Entretanto, eles pareciam estarem mutilados. Então, logo um daqueles cães veio em nossa direção. E qual não foi o nosso espanto ao ver que ele não tinha um dos olhos. Entretanto, ele rosnou muito para nós. O Richard pegou um pedaço de pau e jogou no animal. A criatura se espantou e logo correu. O meu irmão xingou e reclamou que pisou em algo melado. Então, percebemos que o chão estava todo melado com uma gosma bem nojenta, sendo que aquele mau cheiro não parava nunca. Dali a pouco começamos a ouvir vozes desesperadas gritando por socorro. E elas gritavam o seguinte: por favor, salve a minha alma! Salve a minha alma!" E nós pensamos: é alguma palhaçada de algum imbecil querendo nos assustar. Bem, infelizmente estávamos errados, pois não existia ninguém brincando conosco. E o que nos fez chegar a esta conclusão foi quando vimos várias pessoas nuas e deitadas no chão, voltadas para cima e mexendo com os braços, como que se estivessem afogando. O meu irmão gritou: "É um acidente!" Claro, não poderíamos nos permitir fugir tanto da realidade, e aquilo só poderia ser um acidente horrível com muitas vítimas. Errados de novo, pois de repente chegamos bem perto para ver o que era aquilo, e concluímos que eram seres mutilados, que também eram tragados pelo asfalto, como que se afogando em um mar negro. A nossa fé nunca foi lá essas coisas. Entretanto, rezamos como monges ao assistir aquele absurdo. Mas não foi tudo. Aqueles pobres desgraçados exigiam a nossa ajuda, e alguns até pediam as nossas almas. Olhei para os dois, e eles, com seus olhos esbugalados, diziam o seguinte: "Ô Nilson, isso não está acontecendo. Diga que não está." Bem, não conversamos muito. Naquele momento, corremos feito loucos, pois concluímos, sem dúvidas, que aquilo era uma visão clara do inferno com as suas almas condenadas. No caminho, vimos algumas pessoas, mas não tivemos coragem de contar, pois eles poderiam achar que éramos loucos. E depois daquele dia eu parei de beber e de sair à noite, e também procurei uma religião. O meu amigo Richard morreu alguns meses depois, numa briga com o marginal por causa de uma rapariga. E o meu irmão viajou para o Nordeste, e fazem anos que eu perdi o contato total com ele. O divino foi o meu maior testemunho e me protegeu de ser levado à loucura naquele dia infame, o qual nunca mais esqueci e que me marcou de uma forma muito forte, fazendo com que eu agora
Acredite que os mistérios do além estão presentes em nosso mundo, não importam onde. Boa noite. Então, vamos para o relato de hoje, que é A Sombra Assassina. Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. E essa casa ficava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E desde o começo, eu sabia que tinha algo de estranho na casa. Eu falei para os meus pais que eu ouvi alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu tentava dormir. Mas eles riram e falaram que era coisa da minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas. Alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. E nada muito a sério chegou a acontecer, até o meu aniversário de 16 anos. As minhas amigas já haviam ido embora. A minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital. E o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe haviam se separado. Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Mas eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Então eu achei que era melhor ignorar tudo. Mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala, quando ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa, atravessar a sala de jantar que é do lado da sala de TV e subir as escadas. E isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, já que o sofá da sala de TV é do lado da porta, e dele dá para ver as escadas. Eu me levantei, segui os passos, até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque, enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, eu abri completamente, e alguma coisa que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra, e aquilo entrou no quarto dela. Eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto, e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor, em direção à sala que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisinha preta, que parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato. E eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquela coisa sorriu para mim, com um tom meio ameaçador. Então, desapareceu no ar como se tivesse dissolvido. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa. Então, eu vi uma coisa que era terror puro. Era maior e muito mais escuro que o bichinho que eu tinha seguido. E aquela coisa estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo. Porém, dava para perceber que era só uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim e dava para sentir toda a maldade que emanava daquilo.
Eu paralisei e não consegui mexer um só músculo. E quando aquela coisa começou a levantar e a se esticar, se transformando em uma sombra de algo que parecia uma pessoa, a única coisa que eu consegui fazer foi gritar. E eu gritei. Um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa. E fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. E depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto e descobri algumas coisas interessantes. Ela falou para a minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás, lá pela década de 1920. E esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele, quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que eu tive é que a casa ainda estava vazia, e ninguém queria morar lá. Bem, e por um bom motivo. A outra história aconteceu quando já estávamos na casa nova. E isso há uns 2 anos depois de nos mudarmos. Eu estava sozinha em casa e sem nada o que fazer, e sem ninguém para conversar. Então eu decidi ir dormir. E mais tarde eu acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém espiava o meu sono. Na hora eu fiquei pálida de medo, mas lembrei que quando era pequena eu sentia a mesma sensação na casa anterior. Mas isso logo passou quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. E lá disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para que a minha mãe perdesse a criança, que no caso era eu. E que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança. Mas como ela teve um parto normal, aquele encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama com a minha mãe. E mesmo tendo as minhas irmãs dormindo no mesmo quarto, eu sentia que aquela entidade me observava. Então, eu sempre dormia com a minha mãe. Porém, eu não senti mais aquela presença por 3 anos, depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade me observando. Aquela coisa apareceu na minha frente e disse: "Eu te assusto, porque um feitiço com seus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção. E só assim deixará o silêncio." Bem, eu fiquei muda por 7 dias, e os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas eu, com muita fé, acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Bem, esses fatos que me aconteceram é verídico. E se alguém tem alguma história parecida, por favor deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos. Boa noite. Bem galera, este foi o relato de hoje. E se você tiver um relato sobrenatural, envie para o e-mail do canal relatosdaeliteoculta@gmail.com.